Abriram aí Romanos capítulo 12, versículo 1 e versículo 2. Antes da gente até ler o Romanos 12, 1, a gente vai entender por que o apóstolo Paulo manda a carta para Romanos capítulo 12 lá, né, vai falar especificamente desse tema. Queria que você entendesse, quantos estiveram aqui os que estiveram aqui semana passada, vão lembrar muito bem que eu preguei sobre Mateus 28, 19 e 20, que Jesus mandou a gente fazer discípulo, batizando, e depois no versículo 2 ele fala ensinando o quê? Algumas coisas, não, ensinando a obedecer tudo, né, que Jesus havia ensinado para eles. E a gente vai ver exatamente que os apóstolos cumpriram, obedientes, né? Eles mesmos experimentaram na vida deles, eles foram transformados pelo Senhor e agora eles saem, né, para poder ensinar a outros. Você imagina que no princípio da igreja, lá em Atos capítulo 1, versículo 15, né, quando a igreja está reunida e o dia de Pentecostes, a igreja sai de 120 pessoas ali reunidas naquele momento, talvez existissem outros cristãos que talvez não puderam estar ali por alguma razão, mas sai de 120 e acrescentada mais 3.000 pessoas. Imagina, tem na sua cabeça de sair de 120 para 3.000. Agora eles têm uma missão que não é muito fácil, né? De ensinar 120, talvez fosse até mais fácil, mas agora ensinar 3.000 pessoas. Por quê? Porque eu acredito que essas 3.000 pessoas que se converteram, né, muitas delas vieram com uma mente pecaminosa, né, com uma mente carnal, e precisavam ser ensinados a serem transformados pela palavra, pelos ensinamentos que Jesus deu. E esse foi o trabalho árduo dos apóstolos, né? E eles não só faziam isso, mas eles levantavam líderes. E a gente tem algumas referências aqui, algumas informações do tipo de liderança que eles levantavam para poder ajudar no trabalho, de poder impactar essas vidas, de formando discípulos de verdade. Porque esse foi o que Jesus mandou que nós fizéssemos, façam discípulos. Discípulo parece com Jesus, né? Discípulo imita o mestre. Então os discípulos tinham isso. Olha, em Atos capítulo 6, você pode ver depois que eles buscavam numa situação homens cheios do Espírito Santo, de boa reputação e de sabedoria. Você vai em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 2, depois a gente vai ler esse texto. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 2, você vai ver que eles levantam homens idôneos e homens fiéis. Em Efésios 4, 12 e 15, Paulo ainda no princípio não era nem convertido ainda, mas a igreja já ensinava isso para todos, né? E depois vem Paulo também ensinando da mesma forma que os discípulos no princípio ensinavam. Com a conversão de Paulo foi preparado, ensinado também, e passou a ser o apóstolo dos gentios, e ele que manda muitas cartas, né? É um homem que aparece muito no Novo Testamento. E ele aprendeu do Senhor também, ele passa para a igreja. Lá em Efésios 4, que Paulo escreve também, você vai ver que ele ali aparece falando de líderes, né, e que os líderes tinham uma grande missão de que as pessoas fossem ensinadas para parecer com Cristo. A gente precisa parecer com Cristo. Você vai ver muitas informações. Então Paulo agora, ele não só vai fazer isso, né? A gente lá, olha o segredo aqui do crescimento de uma igreja saudável. Atos capítulo 2, versículo 41, olha, diz que perseveravam nos ensinamentos dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. A igreja estava caminhando em unidade, obedecendo, aprendendo, querendo aprender, né, do que Jesus havia ensinado para aqueles homens, e aqueles homens ensinando para eles, e as pessoas eram ensinadas e crescia. Depois você vai ver Paulo combatendo falsos ensinamentos, né? Tinha um bom ensinamento que os apóstolos haviam recebido de Jesus e tinham que passar para os outros, mas tinha também o diabo tentando, fazer umas confusões, e eles vão combater exatamente, né? As cartas às vezes serviam como um alerta, cuidado com isso, cuidado com aquilo. A gente vai ver Paulo escrevendo para Timóteo, né?
contra ensinamentos de demônios. A gente vai ver lá Gálatas, Paulo falando, olha, já pregavam até outro evangelho. Uau, já naquele tempo, né? E hoje a gente não está muito diferente, né? Tem ensinamentos de demônios, usam a mesma palavra e pregam outro evangelho. Paulo fala para Coríntios que estavam anunciando outro Cristo. E muito mais vai por aí, né? Paulo, em 1 Timóteo 1, versículo 3, ele vai falar de falsas doutrinas. Por isso que a gente vê os discípulos, né, mandando os apóstolos de Jesus lá, mandando cartas, ensinando para as pessoas. E aí não foi diferente para a igreja romana, né, para a igreja que estava em Roma. A fama de Roma naquele tempo, o pecado ali era tremendo, né? Então, a fama é que a igreja, na verdade, começou a crescer, tremendo. Cresceu, e está lá, você pode ver, se eu não me engano, em Romanos capítulo 1, versículo 7 ou versículo 8, já está dizendo lá, olha, que a igreja cresceu muito em Roma. Os camaradas pregavam e provavelmente, olha, a igreja de Roma, ela não foi fundada por esses apóstolos. A gente tem uma referência de que no dia de Pentecostes, né, quando estava reunido ali, aquelas pessoas curiosas e que viram a manifestação no dia de Pentecostes, e muitos se aproximavam dos discípulos depois para aprender e aprenderam, e diz ali também existiam romanos que se converteram naquele tempo e aprenderam. Você pode ler depois lá, se eu não me engano, está em Atos capítulo 2, versículo 10, a presença de romanos. Então eles se converteram, aprenderam talvez ali tiveram uma classe ou uma aula rapidinho, se aproximaram. Você vê algumas pessoas questionando a Pedro ali, e talvez eles tiveram tempo. A Bíblia não conta tudo porque não teria espaço para contar todos os detalhes, mas a gente acredita que talvez receberam alguns ensinamentos e voltaram para suas terras e começaram, a pregar a Cristo, e a igreja cresceu. Quando a igreja cresce, o que acontece? Vêm as pessoas, e as pessoas que vieram lá no tempo lá de Roma, a mente estava, já quando se converteram, a mente foi mudada automática? Não, continuaram tendo pensamentos ruins, né? Vinha o ataque do inimigo. Então agora aí entra o apóstolo Paulo para poder, faz contato com aquela igreja, ele escuta falar que a igreja cresceu muito e ele manda cartas para lá, e você vai ver que Paulo, olha, eu desejo muito estar aí com vocês, mas não posso nesse tempo. Paulo se converte, né? Eu falei para vocês, ele aprende, ele agora vai cuidar, ele vai ser o apóstolo dos gentios. Ele vai começar a visitar algumas igrejas, vai começar a ensinar da palavra para as pessoas, e as pessoas vão experimentando transformação na vida deles, vão sendo transformados pelos ensinamentos, pela palavra que Jesus havia passado para os apóstolos. Os apóstolos agora têm essa incumbência, agora essa responsabilidade de ensinar as outras pessoas. É muito importante. Lembra no primeiro princípio lá, Jesus mandou só fazer discípulo, mandou fazer discípulo, mas como é que a gente faz discípulo? Ensinando a eles. É uma responsabilidade. Diz assim, olha, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Em outras palavras, Paulo está falando de um culto de entendimento, que o nosso culto a Deus, que é sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, é a gente viver uma vida de obediência à palavra. E obediência à palavra, o que eu entendo aqui, fala de culto racional, não se resume somente a esse momento. Quantos aqui acham que o culto a Deus se resume só a esse momento? Tem alguém aqui que acha? Ainda bem que vocês sabem que o nosso culto a Deus, o que é diário, né? Na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa escola, ou aonde você estiver, está cultuando a Deus. Porque isso, a vida de um adorador, a adoração é uma vida, um estilo de vida de obediência à palavra. O Senhor nos ensinou e colocamos em prática. Versículo 2. E não o quê? Vos conformeis. Ou na minha versão, não sede
conformados com este mundo. Paulo está mandando a carta para a igreja. Ele não está mandando lá para o mundão, não. Ele está mandando lá para o povo que estava reunido, que supostamente adoravam, que tinha um grupo que se juntava para louvar a Deus. E Paulo manda, eu imagino que, eu vejo sempre a carta de Romanos, muito, parece que é para hoje. Parece que é para hoje. E ela é para hoje também. Não sede conformados, quer dizer que eu posso me conformar, eu posso reconhecer que Jesus é Senhor e não querer mudar a minha mente, não querer mudar a minha vida. Paulo fala aqui, olha, não se conforme, não sede conformados. Conformados com o quê? Com a mentalidade que a maioria das pessoas veio do pecado, por causa da fama de Roma, do pecado que abundava lá naquele lugar. Muitas pessoas se converteram e vieram para dentro das igrejas com mentalidades pecaminosas. Não era assim? Não era assim? Isso acontece hoje? Muito. Você estava lá no mundão, fazia tudo. Aí você vem para cá, agora botou a Bíblia embaixo do braço e é só isso? Não, muito mais do que isso. A gente aprender com a palavra e aplicar a palavra. É o que Paulo vai falar assim, ó, mas sede... Cadê? Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Mas sede transformados. É submeter aos ensinamentos. Não resistir à ação do Espírito de Deus em nós. Porque, olha, se você quer ser transformado, eu tenho certeza que o Senhor vai transformar. Mas tem que querer. É o que eu vejo aqui. Paulo fala claramente, mas sede transformados. Quer dizer, Paulo está falando, vocês precisam tomar a decisão. Porque senão, vão continuar aparecendo vocês mesmos, o velho homem. Continuar, meu irmão, né? É a verdade da Bíblia. Mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, ou da vossa mente. Posso me conformar com isso? Paulo está falando, não se conforme com isso. Se submeta, aprenda. Mas sede transformados, né, pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis. Então, se eu continuo com a mesma mentalidade que eu vim do velho homem, eu não vou experimentar o quê? Qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu não vou saber. Porque eu estou querendo viver o meu mundo. Eu não me submeto a isso não vou me submeter a isso não. Você vai continuar sendo a mesma pessoa, porque eu acredito, quando a pessoa tem um encontro verdadeiro com Jesus, ela quer ser transformada. Ela quer. Eu quero mais, Jesus, eu quero mais. Eu sei que muitas das vezes falta ensinamento para as pessoas. Eu, por exemplo, quando eu me converti, a minha mente continuou pecaminosa, né? Os pensamentos vinham ruins, as coisas ruins vinham. Eu não tinha ensinamento. Aquilo não nos aparece assim, como um passe de mágica. Aí eu vivi a vida, 30 anos, mais de 30 anos dentro da igreja, já tenho mais ou menos 30 anos que fazia parte de um grupo, a minha mente continuou a mesma. E foi quando alguém começou a falar assim, olha, como é que é a tua vida de palavra? Como é que é a tua vida? Quando eu fui confrontado. Nunca ninguém me discipulou, nunca ninguém falou para mim. Eu vivia de domingo em domingo, de culto em culto, assim, a palavra muitas das vezes entrava e saía, porque eu não queria viver aquela palavra. Mas quando um irmão chegou para mim e falou assim, olha, eu já contei aqui para vocês, eu já ia até para a reunião de oração, eu já tinha na minha mente... eu falava assim, eu vou falar que estou cansado. Isso é verdade, gente. Eu estou abrindo aqui para vocês aqui. Eu falava, eu estou cansado. O pastor já nem vai me chamar para orar. Eu já fazia até parte de uma liderança. A minha mente não era a mente de Cristo. A minha mente ainda tinha muita coisa carnal. Eu falava isso e o pastor não me chamava. No outro domingo, na outra sexta-feira, a mesma coisa. Era assim, de sexta em sexta-feira eu conseguia me safar. Aí esse pastor, que foi um grande homem de Deus na minha vida,
E a igreja era bem pequena. Minha esposa se converteu ali também. E ele falou uma vez para mim, ele falou assim, eu quero conversar com você. Beleza. Aí ele conversou, abriu o jogo para mim. Falou assim, olha, como é que é a tua vida de palavra, como é que é a tua comunhão com Deus? Você já está um tempão dentro da igreja, faz parte do nosso grupo já há um tempão. Mas você é a mesma coisa, você nunca quer orar, você nunca quer participar de nada. Aquilo veio como uma punhalada assim, né? Estava invadindo a minha privacidade, mas era Deus usando aquele homem. Quando a ficha caiu, eu falei assim, eu preciso mudar de atitude. E é exatamente o que Paulo está falando aqui, olha, para não se conformar. Mas a gente vai, ele está mandando um ensinamento. Imagina que a maioria das pessoas que se reuniam naquele grupo ali tinha mentalidade carnal. Paulo manda, talvez essa palavra veio para confrontar mesmo, veio para dar uma sacudida nas pessoas. Assim como eu tomei uma decisão de mudar, Paulo também ensina aqui para as pessoas a mesma coisa. E esse ensinamento, olha, não é só do apóstolo Paulo. Paulo, além de mandar para Romanos, você vai ver lá em Efésios capítulo 4, versículo 17, versículo 24. Eu não consigo ler. Mas eu não botei lá não, queria ler aqui direto aqui. Se puder só acender aqui a luz aqui, por gentileza, aqui para clarear aqui, ó, que haja luz aqui para... Aê! Efésios capítulo 4, versículo 17, olha. Você pode até ler depois tudo em casa. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico que não mais andeis como também andam os gentios na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem pela dureza dos seus corações, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com a avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes de Cristo, se é que de fato tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade de Jesus. Aí ele continua no versículo 22, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo os desejos do engano, as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Paulo está falando, olha, precisa ser renovado. Ele não só mandou para Romanos, ele mandou para Efésios. Você vê que está tudo assim, olha, ele cuidava das igrejas com os ensinamentos que eles aprenderam. Você vê várias vezes Jesus falando, quando Jesus curava para as pessoas, o que Jesus falava muitas das vezes? Olha, veja que está curado, né? Agora ele fala assim, vai e continue a sua vida de pecado. Como é que ele falava? Vai e não peques mais. Ele tem lá, você pode ver em João capítulo 5, versículo 14, ele fala, vai e não peques mais para que não te suceda coisas piores. Então a gente precisa entender que nós temos que nos submeter aos ensinamentos da palavra, que a igreja primitiva fazia isso. Você pensa que tinha muitas pessoas que aceitavam, que você pode imaginar que existiam muitas pessoas que não aceitavam esses ensinamentos e continuava fazendo parte. A gente vai ver a igreja tendo muitos problemas lá, porque muitas pessoas não queriam submeter a esses ensinamentos, queriam continuar com a sua mentalidade o quê? Carnal. Não. Olha, você vê Pedro escrevendo, basicamente, em outras palavras, mas basicamente a mesma coisa, 1 Pedro 1, 14, 15. E aí, por favor. Como filhos obedientes, pessoa que reconheceu que Jesus é Senhor, Jesus entrou na vida deles, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Versículo seguinte. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. A palavra
Mudar sozinho, transformar sozinho, você não vai, você precisa de ajuda. Como eu precisei. E foi muito bom aquele pastor ter me confrontado. Foi muito bom. Porque no princípio doeu. Mas depois, bênção para a minha vida. E aqui a gente havia aqui, né, que é basicamente alinhado. Não estou aqui pregando para ser santarrão, não. Eu continuo ainda em construção. Quantos aqui continuam ainda sendo trabalhar diariamente? Diariamente. É diário. O trabalho de Deus em nossas vidas é diário. Eu preciso tomar a decisão, porque é muito fácil de eu cair lá para o pecado. Você vê o apóstolo Paulo, lá em Efésios capítulo 6, versículo 18 a 19, ele pedindo para a igreja lá em Efésios, orar por ele, para ele permanecer em Cristo. Graças a Deus a gente vê aqui no final, ele combatia, né, o bom combate, guardei a fé. Paulo falando lá, ele guardou as orações dos irmãos e a decisão do apóstolo Paulo de querer caminhar, de querer se submeter, porque o apóstolo Paulo, a gente pensa que os líderes já se convertem e já são totalmente transformados. O próprio apóstolo Paulo, se você vai lá em Romanos capítulo 7, você vai ver que ele fala assim, olha, o que eu quero fazer, eu faço? Não, eu não faço. Mas o que eu não quero, eu faço. Ele relata lutas dentro dele. Ele mesmo se submetia à palavra. Ele mesmo, o que ele estava pregando. Gente, os líderes, eu posso até enganar a Deus. Posso até enganar as pessoas. A Deus eu não engano. Para Deus ninguém engana. E esses homens, o que eles pregavam, eles viviam. É isso que a gente tem que fazer. É assim que tem que ser feito. É viver, é falar e viver. Falar e viver. Paulo relata isso, batalhas espirituais dentro da vida do apóstolo Paulo. E eu vejo que, assim, na palavra a gente vê a orientação dos apóstolos a uma mudança de atitude. Tiago escreve aí, bota aí, Tiago capítulo 4, versículo 8. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Limpai as vossas mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração. A minha versão fala um pouquinho diferente, fala assim, aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Vê Tiago falando assim, eu tenho que tomar uma decisão de aproximar. Deus, eu preciso de Ti. Eu preciso ser transformado. Eu quero me submeter à Tua palavra. Você vê aqui exatamente o que ele está falando, aproximem-se de Deus, é uma decisão minha. Eu quero mais de Deus. E que não fique somente nas canções, que às vezes a gente canta, né? Canta, louva, mas os nossos corações, Jesus falou para os hipócritas, olha, vocês me louvam com os lábios, mas o coração está longe, isso não é uma realidade. Por isso que a gente, o culto racional, Deus conhece, Deus sonda os nossos corações, e eu vejo os apóstolos, eles orientando as pessoas, tome a decisão de se aproximar a Deus. Ele fala aqui, olha, aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos. Olha a mensagem, pecadores. Se os apóstolos estivessem hoje aqui, João Batista estivesse pregando hoje, esses apóstolos, meu irmão, tá duro, ia ser muito mais duro ainda. Porque esses camaradas, eles não brincavam não, porque nós não estamos aqui para brincar. Estamos tratando de eternidade. Amém? Nós estamos tratando de algo que é eterno. De algo que Jesus passou para a gente. A palavra está prontinha. Imagina, aqueles homens não tinham a palavra montadinha como a gente tem. A igreja não tinha esse privilégio. Nós temos a palavra, precisamos nos submeter aos ensinamentos e aprender. Imagina se os apóstolos estivessem aqui hoje.
Eles não estão, lógico, mas os ensinamentos que eles passaram, porque a palavra é de Deus, ela continua em nosso meio. Olha, e fala assim, olha, pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, uma mente que lá fora e uma mente aqui dentro. Purifiquem o coração. Por que ele fala para purificar o coração? Porque Jesus falou uma palavra, Jesus falou assim, olha, a minha boca fala do quê? Do que o coração está cheio. Jesus ensinou isso. Aí, Jesus deu outro ensinamento e fala assim para eles, assim, ó, mas o que sai da boca procede do coração. Ou vem lá de dentro, né? E isso contamina o homem. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, fornicação, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Sai da onde? Lá de dentro. E por isso que a gente vê os apóstolos, né? Eu já até vi assim, pessoas até pregando, olha, não precisa mais, pecado está fora, pecado já acabou, isso é coisa da tua mente. São desses religiosos. Tem uma igreja que é muito, cresceu, né? Que se chamava Crescendo em Graça, que na verdade é Crescendo em Graxa, que aquilo não tem nada de igreja. De verdade, eu falo porque não é igreja, porque o próprio pregador, ele se intitulava como sendo o próprio Jesus, a reencarnação de Jesus. Você vê que o negócio é sério, doutrinas de demônio a gente vê hoje ainda. E sabe o que eles falam? Eles pegam o texto que João Batista vê Jesus e fala assim, eis o cordeiro que tira o pecado do mundo. E eles aplicam esse texto, ensinamento, como sendo literal, que acabou o pecado. Agora, se isso fosse verdade, você ia ver os apóstolos ensinando para viver uma vida santa. Os ensinamentos não estão alinhados. Por que as pessoas seguem muitas das vezes esses líderes? Muitos porque tem coceira, porque gosta da mente carnal, gosta das práticas pecaminosas, e essa mensagem me agrada, porque vai satisfazer o meu ego, oh, que maravilha, não tem mais pecado. E ele chega a falar assim, infelizmente, eu não estou rindo, é triste isso. É triste isso aqui. Ele fala assim, agora eu posso fazer o que quiser com o meu corpo. Olha só, gente, viver da maneira que eu quiser, porque o pecado acabou. Todo ensinamento, eu não sei o que ele faz com os ensinamentos que eles fazem com o ensinamento dos apóstolos. Os ensinamentos que os apóstolos receberam de Jesus. Porque olha só, vamos ler aqui. Vamos ler aí agora rapidinho. 1 Pedro de novo, versículo 1 até o 15. Queria que você acompanhasse isso aqui, porque isso aqui, meu irmão, eu não sei como é que eles fazem com esses ensinamentos. Querer continuar vivendo nas mesmas práticas, porque é muito claro isso na palavra. Você não pode se conformar. Você veio do mundo. Olha lá. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos. Que ele está mandando a gente ser o quê? Santo, separado. Sede santo, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Em todas as nossas ações. Não é só, gente, agora na igreja, tá todo mundo junto, aleluia, sou santo. Não é um controle remoto, você muda aqui, agora eu vou entrar no módulo santo agora. Aí bota assim, a vestimenta santa, aleluia. Ou bota, como eu falei até sexta-feira, a gente põe a Bíblia debaixo dos braços. Então assim, parece que tem até botaram no Facebook isso, a Bíblia não é desodorante. Sério, gente, não é desodorante para ficar embaixo do braço. A Bíblia fala, Deus, o que fala em Salmo 119, 11? Para guardar a palavra embaixo do braço? Guardar a palavra onde? Mas Jesus falou que do coração saem os maus pensamentos, né?
né? A transformação é lá dentro. E para a transformação do coração, lá na alma, precisa renovar a mente, porque a batalha vem aqui, ó. A batalha entra por aqui, ó. A gente pensa, processa, como Davi processou e caiu. Veio o adultério. Não vigiou. A Bíblia fala para a gente guardar a palavra no coração para não pecar contra Deus. Então, negócio, gente, esses ensinamentos de demônios que tem por aí, você tem que tomar cuidado. Muitos seguem porque não conhecem da palavra. Não são orientados como eu. Eu louvo a Deus porque eu encontrei um homem que me confrontou. Louvo a Deus porque a minha mente não havia sido transformada. Eu louvo a Deus porque a gente está aqui, o desejo dos nossos corações é de pregar a verdade. Porque a gente entende que somente a verdade liberta. A verdade de Jesus, Jesus falou lá, né? Em João 8,32, e conhecereis a verdade vos libertará. Então a palavra, os ensinamentos de Jesus vão entrar na nossa vida, nas nossas vidas, e nós vamos começar a mudar. Porque senão fica difícil. Aí ele vai lá agora, aí, cadê? Versículo, bota Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses. Eu já li essa parte aí, né? Volta aquela lá, meu irmão, volta lá. Acho que eu não li, não, li. Porquanto escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Nós servimos a um Deus santo. Ele está mandando a gente, olha, esse ensinamento, gente. Você vê que Pedro escreve, agora Paulo também escreve. Olha o que Paulo vai mandar para Tessalônica. Tessalonicenses, para a primeira carta de Tessalonicenses. Porque esta é a vontade de Deus. Paulo não está falando assim, porque esta é a minha vontade. É a vontade de quem? De Deus. Esta é a vontade de Deus. Você sabia disso? É a vontade de Deus. É a vontade de Deus para a sua vida. Gente, se é a vontade de Deus ela é soberana. Não dá para negociar isso, não tem negociação de viver de mente dividida, de continuar vivendo com mente carnal. Não dá para negociar isso, porque a palavra fala, esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. O que ele vai falando aí? Que vos abstenhais da prostituição, e cada um de vós saiba possuir. Paulo está falando que cada um de vós saiba. Volta para quê? Para a decisão é de quem? É minha? Eu posso fazer por você? Eu posso me santificar por você? Eu posso fazer você mais santo? Se você não quer viver uma vida santa, eu posso buscar ao Senhor, me submeter os meus pecados a Deus, pedir misericórdia, sabe? Chorar aos pés do Senhor, transforma isso. E você vai ser transformado por isso? A única coisa que vai acontecer é que o meu testemunho talvez venha impactar a sua vida. Mas eu vejo que os ensinamentos é que você precisa tomar a decisão. Eu preciso tomar a decisão de querer. Ele fala assim, ó, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão, da concupiscência, como gentios que não conhecem a Deus. Não conhecem a Deus. Ninguém oprima ou engane a seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas estas coisas, como também antes vos dissemos e testificamos, porque não nos chamou Deus, versículo 7, porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Eu não sei o que esses homens fazem com esses textos da palavra. É muito claro, não é? De que a gente tem que submeter a palavra de Deus e ser transformado. É fácil? Não. Porque a carne, o pendor da carne, dá para onde? Para as coisas de Deus? Me ajuda aí, gente, a pregar. Dá para o quê? Dá para o mundo. Não é? E a Bíblia fala, né, que o mundo, quem ama o mundo, é inimigo de Deus. Se o meu coração é apaixonado pelas coisas do mundo, eu estou obedecendo, eu estou
desobedecendo os apóstolos, ou você está desobedecendo ao pastor, ou à igreja, os ensinamentos da igreja. Não, você está desobedecendo a Deus. A Deus. Olha aqui, olha o versículo seguinte. Versículo 8. Portanto, leia, pode ler, vocês podem ler isso aí para mim, por favor. Leia aí agora. Palavra isso. Nós tomamos uma decisão para 2020, que o desejo do meu coração para vocês é que vocês, todos nós, vou me incluir também, eu também estou no processo, muita coisa que Deus está trabalhando na minha vida, e tem trabalhado de ano em ano, tempo em todos os dias, na verdade. Você também pareça mais com Cristo. E não seja só aqui, fora, arrancar as paredes, para que o nosso testemunho, né? Porque lembra que Jesus falou que do coração também sai maus testemunhos. Sério, qual é a fama da igreja hoje? A fama da igreja hoje é boa? Quem concorda que a fama da igreja hoje, em geral, assim, nem todo mundo, a gente não pode falar que é todo mundo, mas a grande maioria, gente, nosso testemunho. Tem gente que fala, até vou vender, antigamente nós fomos comerciantes ali, pastor Márcio está aqui, o pastor Alexandre, nós éramos comerciantes, falávamos para crente, vendíamos para crentes móveis, sou crente, era sinal verde, era cartão de crédito, não era? O pastor Márcio está ali, ó. As pessoas, no dia tal vem pagar e pá, agora falou que é crente, verifica 2 vezes, porque gente, isso é uma vergonha. É uma vergonha para nós. E nós somos chamados, o Davi leu aqui, né? Qual foi o texto que ele leu mesmo? Quem estava aqui? Para a gente ser luz, né? Como você é luz se eu vivendo em trevas? Vivendo em trevas. Não só Paulo escreve, mas Hebreus, que é um autor, alguns falam que é Paulo, outros afirmam que é um autor desconhecido. Olha o que ele escreve, no versículo 14. Estou mostrando para vocês a palavra, gente. Aqui não é a ideia do pastor André, não, é a palavra, que a gente passa o que os apóstolos aprenderam de Jesus. Ele passou para aquela igreja primitiva, e ali eles levantaram líderes que aprenderam com os apóstolos, que passaram para outros, fizeram outros discípulos, que aprenderam e passaram para outros, fizeram outros discípulos. Chegou até a gente hoje. Chegou até a gente. Porque essa palavra é poderosa, ela é viva e ela é eficaz. Olha o que fala aqui, olha. Esforcem-se para viver o quê? Em paz com todos e para serem santos. Esforcem-se. Preciso, eu quero, Senhor. E você pensa que vai ser fácil? Difícil. É fácil? Quem entende o que eu estou falando aqui sabe? É fácil? Não. O diabo vai tentar de todas as maneiras fazer que você viva uma vida imunda. Fala assim, esforcem-se para viver em paz com todos os santos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote ou cause perturbação, contaminando a muitos. Porque quando você vive na carnalidade, no mundo mesmo, você acaba até contaminando outras pessoas. Aí é uma área que é pior ainda, porque Jesus falou, ai daquele que for pedra de tropeço. Amém? Vocês sabem o que eu estou falando muito bem, né? Vocês conhecem a palavra. Nós conhecemos e sabemos, nós precisamos de verdade e que não fique só no papel em nossas vidas. A gente comece a viver isso, como os apóstolos pregavam e viviam. Eu vou mostrar aqui até para vocês, olha que Paulo escreve para 1 Coríntios capítulo 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14, 15 e 16. Põe aí.
Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido, pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Você tem a mente de Cristo? Hã? Amém? Nós temos que ter. Como é que eu vou ter a mente de Cristo se eu continuo nas mesmas práticas do velho homem? Hã? Como? Me expliquem. Isso não é passe de mágica, não, gente. Não dá para viver uma vida de hipocrisia. A gente tem que. Isso aqui é eternidade, é coisa séria. Coisa séria, meus amados. É uma decisão que eu tenho que tomar diariamente. Você tem que tomar, de crucificar a carne ali, ó, diariamente. Diariamente. Olha o que Paulo escreve para Filipenses capítulo 4, versículo. Você vê que eles mandaram para todas as igrejas. Você vai encontrar tudo isso em todas as igrejas. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo. Pega outro versículo. Versículo 8, né? Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Sabe o que está falando? É para filtrar as coisas. É para falar não para o pecado. É para se conformar. É para falar não. Nós temos o Espírito Santo que nos ajuda. Olha o versículo 9. Tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. Uau, isso me chama a atenção, que Paulo está falando, olha, eu não estou falando só de lábios, não. Eu estou vivendo tudo isso aí que vocês estão vendo, que vocês escutaram, que vocês ouviram de mim. Testemunho. Ouviram e viram em mim. Ponham-no em prática. Ele não mandou guardar na gaveta. O que ele mandou fazer? Viver. E o Deus de paz estará com vocês. Para colocar em prática isso. Esse ano, assim, eu tenho isso no meu coração. O Senhor tem falado fortemente ao meu coração. Para mudança de atitude. Nós mudarmos de atitude. Querer parecer com Cristo. Você vai lá, eu nem falei isso aqui, mas em Efésios capítulo 4, você vai ver que Paulo escreve aqui, olha, versículo 12, versículo 11, e o mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com uma liderança com propósito, né, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Resumindo, os líderes, até de hoje, têm a responsabilidade de ensinar vocês a parecerem com eles? Com quem? Fala mais alto. Nós temos que parecer com quem? Com Cristo. Amém? Parecer com Cristo. Aí sim. Aí, quando você tem isso no coração, Deus, eu preciso com isso. Gente, imagina 3.000 pessoas que vieram sujas, né? Todos nós aqui. Ninguém aqui, eu sei não, eu já me converti, já era santo. Eu até era conhecido como Santo André. Minha mãe está ali, ó. Minha mãe testemunha ali. Me chamavam de Santo André. Mas era o santo que não tinha nada de santo. Minha esposa, não tinha nada de santo. Não tinha nada de santo. Eu ia ser um santo por conceito mundano que ia para onde?
eterna. Se Jesus não tivesse entrado na minha vida, transformado a minha vida, pudesse agora experimentar a minha transformação e poder testemunhar para vocês. Da mesma forma, eu creio que Jesus entra na vida de vocês, que vieram com mentes também carnais, e que essa palavra entra na sua vida, e você toma uma decisão, você reconhece que Jesus é Senhor da sua vida, Ele é dono da sua vida. Se Ele é dono, eu preciso me submeter aos ensinamentos dEle, e essa palavra entra, aí você experimenta uma transformação, aí o seu testemunho começa a impactar, porque as pessoas vão começar a ver Cristo na sua vida. Enquanto você parecer com você mesmo, você não vai impactar ninguém. Pelo contrário, você pode ter essa pedra de tropeço para os seus filhos, para os seus amigos. Não é isso que a palavra nos ensina. Não é isso, gente. Olha o que Paulo fala para a gente ficar de pé e orar aqui. Olha. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive. Quem vive em mim? Quem? Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Vamos ficar de pé, gente. Olha, quero que você entenda, quando você se converte, você reconhece que Jesus é Senhor, Ele entra na sua... Quando você reconhece que Ele é Salvador, e você fala, Senhor, eu creio que Tu és Senhor da minha vida, Ele vem para transformar a sua mente. Lembra de uma coisa, olha, nós, quando nos convertemos, nós continuamos vivendo no endereço velho. Quantos aqui? Nós temos esse endereço aqui, é velho, né? Porque ele tinha a mentalidade... Tem a mentalidade, na verdade ele experimentou o pecado. Esse endereço é velho. Um dia a gente vai receber um endereço novo. Enquanto vivermos neste endereço velho, as lutas vão existir. Não é assim? Está me entendendo o que eu estou falando? Claro, vão vir dificuldades, vão vir. E o diabo às vezes faz você desistir fácil. Nós estamos aqui justamente para isso, para te ajudar, para ensinar da palavra. Não só ensinar com palavras mesmo, mas para testemunharmos para a sua vida.